Olá, meu nome é Vandré, eu sou professor da Universidade Federal de Itajubá e nós vamos começar aqui a nossa terceira aula do Visual Studio C Sharp. Nas aulas passadas a gente já viu um pouco sobre a interface do Visual Studio, já aprendemos um pouco mais sobre ela, vimos repetições condicionais que vão ser essenciais para essa aula de hoje e para todas as aulas também. É muito interessante vocês saberem essa questão de repetição e condicional, com todos os detalhes, inclusive para essa linguagem, e domínio de variáveis, que a gente vai utilizar essas variáveis aqui, e pedimos na aula passada com proposta que vocês desenvolvessem esse exercício aqui. O que consiste esse exercício? O exercício consistiu em vocês desenvolverem um formulário com um botão checkbox, um botão checkbox e um rótulo, que quando esse checkbox estiver desmarcado, você, ao clicar no botão, vai aparecer um pop-up, um message box dizendo que a caixa de mudança de cor está desmarcada. Agora, quando ela estiver marcado, para ficar trocando o fundo da cor desse rótulo, certo? Então essa aqui é a ideia nossa que a gente desenvolver. Então, vamos voltar aqui, esse programa aqui está exatamente onde a gente tinha marcado, tinha deixado na aula passada. Então, o que eu tenho que fazer aqui? A primeira coisa que eu tenho que fazer é criar o evento no botão. Então vou vir aqui, vou clicar duas vezes no botão, e já vai aparecer aqui, ó. Caso o botão 1 der clique, o que vai acontecer? No caso, na aula passada eu ensinei para vocês, falei com vocês que daria para a gente poder utilizar um condicional, que seria aquele if, enquanto se esse meu checkbox estiver marcado. Mas como é que eu sei o que é esse checkbox? Eu vou clicar uma vez nele e vou ver o nome desse checkbox. Nós chamamos checkbox 1. Então, eu vou perguntar se o checkbox 1, aí já preenche pra gente, checkbox 1. Se estiver checked, vocês podem perceber o seguinte, eu tenho alguns tipos de propriedades desse botão, assim como de checkbox, na verdade, assim como de demais objetos, que alguns deles vão ter essa ferramenta e outros vão ter um raio. Quando eu tiver uma ferramenta, ele vai falar que isso é uma propriedade do nosso objeto. Ou seja, é algo que vai armazenar um valor, eu posso alterar esse valor, por exemplo. Ele não vai executar nada, somente uma propriedade. Já o de baixo é uma ação, um evento, quando determinada ação acontecer. Então, se ele tiver marcado, checked igual a true. Então quer dizer que ele está marcado. Se ele estiver marcado, eu vou executar determinado código. E se ele não estiver marcado, o que eu vou fazer? Else. Se ele não estiver marcado, else ou se não. É para poder aparecer uma caixa de mensagem dizendo que a caixa está desmarcada, certo? Então, vou perguntar aqui, como é que a gente utiliza o message box? A gente escreve mbox, que eu ensinei na última aula, a gente aperta tab duas vezes e já aparece o message box para a gente preenchido, só para a gente poder colocar o texto aqui dentro. O texto é: a caixa de mudança de cor está desmarcada. Pronto. Eu vou testar o nosso código para ver se ele está funcionando. Eu vim aqui, ó. A caixa checkbox está desmarcada. Eu vou vir aqui. A caixa de mudança de cor está desmarcada. Eu vou marcar ela. Não apareceu. Eu vou desmarcar. A caixa de mudança de cor está desmarcada. Pronto. A gente já fez a primeira parte. Agora, caso ele seja verdadeiro, o que eu preciso fazer? Eu preciso pedir para ele mudar de cor. Como é que eu faço para ele poder ficar mudando de cor? A gente ensinou no ano passado que seria a gente alterar a propriedade do label. Label é o quê? É esse rótulo daqui. Como é que é o nome desse rótulo para poder alterar a propriedade dele? Vou descer, eu achei aqui, name dele é label 1. Então se eu for vir aqui em label 1, ponto, como é que é a cor dele? É o back color. Tá vendo que é uma propriedade desse item? Então eu posso alterar isso aqui alterando uma cor, por exemplo, color, como já está aqui escrito, é só colocar um ponto, from, RGB, e qual a cor que eu quero colocar? Eu vou colocar, por exemplo, vou colocar 02550. Então, se lembrando o seguinte, cada um desses valores, eu vou voltar aqui só para a gente poder ler o que está escrito aqui. From RGB, eu abro, aparece a primeira cor, no caso eu vou colocar 0,
0, não, 255, 0. Então isso quer dizer o seguinte, a primeira cor é o quanto de vermelho que eu quero, segunda cor, quanto de verde que eu quero, e terceira cor, tanto de azul que eu quero. Então quer dizer que essa cor vai ser 100% verde, nada de vermelho e nada de azul, porque os valores são válidos de 0 a 255. Então, eu vou vir aqui, vou executar e vamos ver o que vai acontecer. Minha checkbox está desmarcado, eu vou clicar falando está desmarcado. Eu vou marcar, cliquei, mudou de cor. Desmarquei, fala que está desmarcado. Ah, mas por que eu clico aqui? Ele devia mudar de cor, mas só que ele mudou de cor pro verde. Então quer dizer que cada vez mais tá mudando pro verde. Então, não, como a gente não vai ver diferença, ele sempre vai ficar no verde, vai ficar mudando para a mesma cor que está. Mas só tem uma coisa, eu pedi para a gente poder desenvolver uma repetição, para ele poder ficar trocando de cor, certo? Então como é que a gente faz isso? A gente tem duas formas, a gente pode utilizar o for e a gente pode utilizar o while, certo? Então, tanto faz, qualquer uma das duas condições a gente pode executar. Nesse caso, posso utilizar aqui um while enquanto determinada condição acontecer, ou seja, enquanto meu checkbox estiver marcado, eu vou ficar alterando a cor, certo? Eu vou vir aqui, vou apagar, desculpa, vou apagar esse aqui. Então, eu tenho aqui, enquanto o checkbox não estiver marcado, eu vou ficar alterando a cor. Mas como é que eu vou alterando a cor? Eu vou vir aqui e vou executar, vou criar uma variável por exemplo, inteira, que vai ser meu x, que vai guardar meu valor, e eu vou começar ele com 0. X é uma variável que eu vou começar que ele vai ficar trocando essas cores aqui, certo? Então, primeiramente eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um for ou vou deixar do jeito que está aqui mesmo. Eu vou falar que minha variável começa com 0, ou então fazer o seguinte, eu vou falar que começa com x, 255 menos x e x. E ele vai ficar trocando de cor. Por quê? Porque eu vou colocar x aqui e ele vai ficar alterando o valor. Mas tem uma coisa, eu preciso colocar, na aula passada eu falei com vocês que a gente precisa colocar a application do events para ele poder permitir que eu execute outras ações enquanto meu programa estiver rodando. Depois você experimenta aí retirar o do events e ver o que vai acontecer. Eu vou habilitar a caixa de mudança de cor e ele vai ficar trocando de cor. Mas só tem uma coisa, ele trocou de cor uma vez. Depois vai dar um erro aqui falando que eu extrapolei e quebrei o meu programa. Por causa que o meu valor tem que ser até 255 para eu poder alterar isso aqui. Porque, como eu falei com vocês, aqui o x vai até 255, depois ele tem que voltar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um for aqui, com meu x vai ser a minha primeira propriedade. X, só para a gente poder trabalhar um pouquinho, eu vou colocar com o meu x começando com 0. Ele vai ficar repetindo enquanto x seja menor ou igual a 255. Eu vou falar um x++. Ou seja, ele vai ficar trocando de cor. Vou tirar esse x++ aqui, vou alterar a minha propriedade. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, isso aqui já vai alterar a cor, parte dela. Depois eu vou vir aqui e vou alterar, vou fazer o meu código aqui de novo, só que eu vou trocar minha sequência de cores aqui. Eu vou falar que agora vai ser do jeito que estava aqui, eu vou alterar para 255 menos x, 255 menos x, por exemplo. E vou colocar mais um for aqui embaixo, alterando os dois, menos 255 menos x, 255 menos x. Aqui para x. Pronto, isso aqui são três possibilidades só que eu vou fazer mais uma outra propriedade aqui. Vocês lembram que eu comentei com vocês que a gente pode utilizar aquele e comercial? Eu vou falar, enquanto o meu número for menor que x e o checkbox for true. Ele vai ficar executando essa minha operação aqui. Porque senão, caso eu desmarcar lá, ele nunca vai parar de executar. Checkbox igual a true. Vou executar aqui nosso programa e vamos ver o que vai acontecer. Vou deixar ele marcado e vou clicar. Ele está mudando de cor e vai ficar mudando de cor. Agora, se eu desmarcar, ele para na hora. Eu vou marcar, clicar, ele fica mudando de cor
eu desmarco, ele para de mudar de cor, certo? Por que que eu tive que fazer? Como é que eu consegui fazer isso daí? Primeiro, a caixa de mudança de cor, ela vai mudando de cor aqui, por causa que meu X vai variando o valor, nesse caso. E, enquanto meu checkbox estiver marcado, para cada vez que ele mudar de cor, ele vai verificar se meu checkbox está marcado. Se eu tirasse algum desses aqui, só depois de trocar todas as cores que ele verifica se meu checkbox está marcado. E não é o caso nosso, certo? Então, essa aqui é a forma fácil de a gente poder utilizar esse, essa execução, certo? Isso aqui é uma possibilidade de a gente poder fazer. Outra possibilidade que teria também, poderia colocar uma outra propriedade aqui. Posso colocar enquanto visible. Visible verifica se o nosso formulário está aberto. Por quê? Porque pode ser que na hora que eu mandar executar, ele vai ficar repetindo nossa condição aqui de ficar mudando o nosso botão. E na hora que eu terminar o programa, vamos supor, se eu fechar aqui, meu checkbox não está mais, pode continuar marcado, mas só que o meu formulário está invisível. Então, pode ser que na hora de fechar o nosso programa, eu precisava colocar esse visible igual true. No caso nosso, como a gente fez um código mais organizadinho, colocou esse checked igual true, checkbox checked igual true em diversos lugares, então a gente não precisa colocar esse visible não. Mais uma outra propriedade que daria para a gente poder utilizar. Então, vamos fazer outras possibilidades, outros programas aqui. Então eu vou desenvolver um novo projeto aqui com vocês. Sabendo que isso aqui até então era só a resposta desse primeiro exercício aqui. Então, vou desenvolver outro projeto aqui com vocês para a gente poder trabalhar. Vou vir aqui Close Solution e vou criar uma outra solução aqui. Certo? Eu vou vir aqui, criar um novo projeto. O nome desse novo projeto vai, sabendo que é o Windows Form Application C#, vocês vão deixar Visual C# lá, eu vou chamar ele de BTN, de botão, classe e método. BTN CLA-MAT. Então, pronto, a gente vai criar essa solução, só que a gente vai fazer umas funcionalidades um pouco diferentes nesse aqui. Primeiramente, eu vou criar uma classe a mais nesse nosso programa. Vocês vão ver que o objetivo nosso é trabalhar com classes e métodos, tentar entender um pouquinho o que é um objeto, como é que a gente trabalha com botões, com classes, com métodos, com mais detalhes. Então, eu vou vir aqui em add nova classe. Agora vou tentar ir mais direto ao assunto, porque vocês já viram como é que tem como eu vir aqui em New Item, escolher a classe. Então vou fazer mais direto aqui. O nome dessa classe vai ser Talker. Talker é falante. Vai ser a classe que vai falar algumas coisas que vão acontecer. Então, antes de tudo, lembrando que a gente tem que colocar uma biblioteca. Using system.windows.forms. Pronto. Já coloca assim. Então, a nossa classe Talker, eu queria que vocês digitassem isso aqui que a gente vai estar digitando. Vou colocar public static int e vou colocar aqui o blá blá blá. Então, eu vou colocar aqui uma string. O que é uma string? String armazena texto, né? Como a gente já havia falado. Então, nessa primeira string eu vou colocar a coisa que eu tenho que dizer. Coisa a dizer. E vou declarar aqui também o número de vezes. Então, a coisa que eu quero que seja dita e o número de vezes que eu quero que essa coisa seja repetida. Então, eu vou declarar aqui uma string. Só posso apertar ST, apertar Enter e já preenche para mim. Vou escrever aqui uma string chamada final string. É o nome da variável nossa. E ela vai guardar, por enquanto, deixa eu ter aqui, ela vai guardar nada. É a nossa string final. No caso, eu vou fazer uma combinação de strings com as coisas que tem que ser ditas pelo número de vezes, vou repetir ela e jogar tudo nessa final string. Então, para a gente poder repetir o texto que tem que ser dito, a quantidade de vezes que tem que ser feito, isso aqui a gente utiliza uma
repetição. Que repetição que é ideal nesse caso é um for. Vou executar um for. Vou declarar uma variável int count de contador, começando com 1. Count vai ser até menor ou igual ao quê? Ao número de vezes. Ele já preenche para mim o número de vezes aí, eu aperto Enter e ele já preenche para mim. Então, vou colocar count mais. Quer dizer que meu contador vai subindo de 1 em 1. E vamos falar o seguinte, que final string vai receber o quê? O final string mais a coisa dizer. Coisa dizer. Mas eu vou colocar um barra n, que é o quê? Barra n é o nosso quebra-linha. Quer dizer que eu vou colocar as coisas têm que ser ditas, quebrando linha cada vez que vai ser digitado. Ou seja, eu vou vir aqui, apertar Enter, descer o texto, depois descer o texto, depois descer o texto. Então isso aí seria a forma básica que a gente tem nesse blá blá blá. Então toda vez que eu chamar blá blá blá, a minha variável, minha função, ou também chamar de método aqui, né? Eu passar o que eu tenho que ser dito e quantas vezes que eu quero dizer, vai executar essa minha repetição aqui e por fim vai aparecer na tela o message box. Então eu escrevo mbox do tab, escrevo o que eu quero que seja repetido. O meu texto pronto já é final string. Pronto, esse aqui já vai aparecer diversas vezes. E para poder finalizar nosso programa, nossa função, nesse caso aqui, era public static int. Função ou método do tipo int quer dizer que eu vou utilizar um negócio que é chamado de return. Return é um retorno do que essa função vai me retornar, ou seja, um valor que ela vai me retornar. Se ela é uma função do tipo int, eu vou me retornar um número inteiro. Nesse caso, só para a gente poder utilizar aqui, eu vou retornar o tamanho da minha string. Então eu vou colocar final string, ponto. Vocês vão perceber que tem algumas propriedades também que são interessantes. Aqui, length é a quantidade de caracteres que tem dentro dela. Então, esse aqui a gente tem básico o talker. Essa aqui é a função básica, a classe básica que a gente tem. Eu crio aqui um método, que ela é do tipo inteiro, retomando aqui, que vai me retornar, por isso o return, quantos caracteres tem no meu texto, que vai ser dito. Então a coisa é dizer, vamos supor se eu escrever oi. Então, eu quero que repita 3 vezes, vai escrever oi, oi, oi. Oi, depois vai repetir oi, oi. Sabendo que sempre vai pular para a linha de baixo e no final vai contar quantos caracteres tem. Simples assim. Então, o que a gente vai fazer agora? No formulário, é para a gente poder criar um formulário aqui. Nesse formulário eu vou colocar aqui um botão no meio da tela. Como é que eu sei que ele está no meio da tela? Eu vou vir aqui, eu posso vir alinhar center in the form, horizontalmente ou verticalmente. Verticalmente ele vai alinhar verticalmente, como o próprio já fala, e horizontalmente vai deixar no meio, certo? No caso, vou deixar ele um pouquinho mais para baixo. Eu vou criar um label, no caso, 2 labels, e vou colocar deixa eu procurar aqui, um text box, e também um numeric up down. Pronto. Agora do jeito que está aqui ele está mal formatado, né? Eu vou subir o meu botão, vou diminuir aqui minha caixinha, vou diminuir aqui também porque ele está muito grande. Ah, mas o botão agora tá no lugar errado. Eu vou vir em Format, Center in the Form, verticalmente. Depois Format, Center in the Form, horizontalmente. E vou descer ele um pouco para não ficar muito ocupando minha tela toda. Aí o que eu vou fazer? Eu vou alinhar esses dois aqui. Certo? Agora vocês percebem o seguinte, quando eu clico primeiro nesse, depois nesse, esse aqui fica branco, e quando eu clico nesse, depois nesse, esse aqui fica branco. O branco, vocês vão perceber o seguinte, o que está em branco é o que vai ficar fixo. Eu vou mandar aqui alinhar à esquerda, por exemplo. Pronto, já alinhou à esquerda. Vou fazer a mesma coisa aqui com os labels, só que eu vou alinhar eles à direita e vou arrastar eles todos aqui para o canto. Para poder deixar mais organizado, eu vou vir aqui e mandar alinhar os dois ao centro, sabendo que eu alterei, ó, clica 2 vezes. Eu vou deixar esse aqui fixo e vou mandar alinhar eles ao centro. Esse aqui também vou alinhar ele ao centro, não alinhar pela parte de cima. Pronto.
O nome desse aqui vai ser diga isso. Vou vir aqui no meu código, vou alterar o texto dele para diga isso, dois pontos. E esse aqui, quantas vezes vai ser dito, né? Então, vou colocar aqui o número de vezes, né? Vou colocar uns dois pontos aqui. Agora, já desalinhou de novo. Eu vou deixar esse aqui em branco, vou clicar no outro e vou mandar alinhar à direita. Chegar mais para frente um pouco. Pronto. Esse aqui também tá meio estranho, não precisa de um número desse tamanho de caracteres. Vou deixar do tamanho do botão. Esse aqui eu vou deixar maior porque vai ser a frase que vai ser repetida. E aqui no texto do botão, eu vou alterar aqui. Vou escrever fale comigo. Comigo e vou colocar uma exclamação. Pronto. Então esse aqui é o que a gente tem. Nosso botão, vou aumentar ele um pouquinho, só para ele poder ficar um pouquinho melhor. Eu vou alterar nossa caixinha aqui do mesmo jeito. Então a gente tem um formulário. No formulário, o que, que eu vou fazer? Aqui vai ter o texto nosso. Por enquanto, eu vou rodar ele aqui só para a gente poder ver se não tem nenhum erro. Sempre é bom vocês ficarem rodando o código para poder ver se ele não vai ter nenhum erro. Eu posso digitar qualquer coisa aqui. Aqui, meu numeric updown vai subindo, vai descendo, inclusive. E eu vou deixar ele aqui 4 e vou mandar fale comigo. Só que ele não fala nada, né? Eu vou vir aqui e vou executar o nosso código. No caso, o nosso código é o que? Quando a pessoa clicar em fale comigo, ou seja, quando eu clicar duas vezes aqui no botão, vai ter no clique do botão, certo? O clique do botão, ele vai falar o quê? Vai falar a mensagem que eu pedi, né? Então, como é que a gente chama essa mensagem? Primeiramente, eu preciso declarar uma variável nossa que eu vou chamar ela de tamanho. Vai ser o tamanho da mensagem. Tamanho da mensagem vai receber o quê? Vai receber o talker. Vocês lembram que a gente criou a classe talker? Ponto, blá blá blá, que a função já está aqui, ó, blá blá blá, passando o texto que está no text box, já tá vendo? Já que já está escrito a coisa a dizer. Se vocês repararem, o text box 1, que é a caixa de texto nossa lá, o que é o text box 1? O text box 1 é esse aqui, ó. Esse aqui é o text box 1. O text box 1 ponto text é o nosso texto. É o texto que está lá, no caso. Sabendo o seguinte, esse aqui é um texto, esse aqui, embora seja um número, esse aqui é um texto também. Então eu preciso transformar isso aqui para um número. Eu vou pegar aqui desse campo, o que a pessoa quer dizer, e vou pegar aqui quantas vezes eu quero que seja repetido. Então, o que quer ser dito vai aparecer aqui, e quantas vezes quer ser dito. Tá vendo aqui que está dizendo int é um número de vezes, então eu preciso transformar o numeric updown 1 ponto value, sabendo que cada um é de um jeito. Aqui, ó, o text box tem um texto e o numeric updown tem um valor. Mas só tem uma coisa, se eu deixar assim, aqui está falando que esse texto, o que está sendo marcado ele é decimal, mas só que não é inteiro. E o campo nosso, da nossa função blá blá blá, precisa ser inteiro, esse item daqui. Então eu preciso converter. Como é que eu converto? Tem algumas formas. Uma das formas que é mais fácil é escrever int antes. Pronto. Aí, tá vendo? O erro já sumiu. Agora já estou dizendo que já está certo. E agora, a variável nossa chamada tamanho eu vou utilizar aqui para poder escrever uma mensagem na tela. Como é que eu escrevo a mensagem na tela? Escrevo mbox, no caso só mb do tab, e falo. O tamanho da mensagem é, por exemplo, vou colocar aqui. O tamanho da mensagem é. E vou colocar o tamanho aqui. Como é que é o tamanho? O tamanho é a variável tamanho. Perceba o seguinte, isso aqui é a palavra tamanho ou é a variável chamada tamanho? É a variável chamada tamanho, porque está fora de aspas. Dentro de aspas é o tamanho da mensagem. Assim como eu tenho a palavra tamanho aqui, ele é um texto a aparecer. Então, isso aqui é a variável. Então, na hora que eu mandar rodar esse programa, o que vai acontecer? Eu vou escrever aqui a mensagem nossa. Olá. Eu quero que ela apareça uma vez. Fale comigo. Apareceu olá. Ok? Falo, o tamanho da mensagem é 4. Por que é 4? Porque é a palavra olá e tem um barra N. Barra N é pular para a linha de baixo. Então eu vou falar olá duas vezes. Olá, olá. Então, tamanho é 8, consequentemente. Olá você. Vou escrever olá você.
Eu vou colocar exclamação. Pronto. Conta quantos caracteres tem. Olá você. Olá você. Ok, fala, o tamanho da mensagem é 20. Por quê? Porque eu tenho os meus 4 caracteres aqui, mais os 5 caracteres aqui no total, 4 mais 5 contando com espaço, vai dar 9, mais o barra N deu 20. No caso, porque eu mandei repetir 2 vezes. Se eu mandar repetir 4 vezes, vai aparecer 4 vezes e o tamanho da mensagem é 40. Então esse aqui é um teste que a gente tem, que a gente podia fazer para esse formulário aqui. Esse aqui é um pouquinho sobre como é que a gente trabalha com classes e objetos. Sabendo o seguinte, classes e objetos são ferramentas em C# que trabalham com coisas muito interessantes e a gente tem que pensar o seguinte, o que é um objeto? No caso nosso, eu agrupo esses nossos objetos, que a gente vai trabalhar com objetos, a gente vai criar um objeto aqui só para a gente poder ter como exemplo, a gente cria esses objetos, que eles, agrupando eles em classes, porque eles são itens semelhantes, certo? Então a questão é a seguinte, esse caso aqui eu só estou trabalhando blá blá blá, o talker na verdade, ela é uma classe. Eu não tenho um objeto chamado talker, eu tenho uma classe chamada talker, porque se eu vim aqui em talker, está falando aqui class talker. Agora eu posso criar um objeto da classe talker. Então eu poderia vir aqui no nosso programa, por exemplo, foi no formulário que a gente estava, né? Aqui, form 1.cs. Eu poderia vir aqui e criar um objeto para aquela classe. Poderia vir aqui no nosso... Qual é o nome da nossa classe? A gente escreve talker. Eu chamo ele de objeto, por exemplo, de... objeto, né? Objeto 1 é igual a new talker. Abre e fecha. Abre aspas, fecha aspas, pronto. Aqui o que isso quer dizer? Quer dizer que eu criei um objeto chamado, que ele é do tipo talker. Agora, tudo que a classe faz, ele também faz. No caso, a classe talker, vocês podem perceber que ele tem uma função método público, chamado blá blá blá, que como é que eu faço para poder acessar? Eu escrevo talker, ponto, blá blá blá. Então existe um método chamado blá blá blá. Então, no caso a gente está vendo que o talker é uma classe, e eu tenho o objeto 1, que é o nosso objeto do mesmo tipo da classe, certo? Então, detalhe, todo método que eu tiver público dentro da classe talker vai estar, aqui no caso, public, static, int, blá blá blá, vai ser automaticamente importado e pode ser usado em cada objeto, certo? Então, mas por que é que eu estou falando de classe e objeto? A gente não falou sobre isso ainda? Não. Desde a primeira aula a gente trabalha com classes e objetos. Se vocês separarem aqui no design do form, eu tenho aqui diversos itens, e eu já falei que todos esses itens aqui, direto eu falo que são chamados de botões, tal, mas só que na verdade todos esses aqui são classes. Se você separar aqui no nosso botão, eu cliquei 2 vezes aqui, botão 1 clique, se eu abrir o código do nosso design, aqui, percebam o seguinte, eu tenho os nossos botões, que eles estão criados aqui, ó, diz button 1 location, certo? Mas onde mais fala de botão? Vocês ficarem navegando no nosso programa, estão percebendo que tem alguns locais aqui, ó, Class Program, já estou trabalhando com classe aqui, existe a Class Talker, existe no nosso form 1.cs, eu vou abrir o código dele, e aqui vocês vão perceber que eu tenho o form load, no caso um método, já está falando aqui objeto de novo, button 1 clique, quer dizer que eu tenho o nosso clique no botão, né? A gente está com a classe aqui, form1, que ela é do tipo form. Aqui tem um método chamado form1. Vou abrir o designer dele, que a gente tem diversos locais aqui estão falando a palavra object, e diversos locais também tem a class, certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, eu tenho aqui no design do meu botão, cada vez do meu formulário, cada vez que eu arrasto um item, qualquer um desses itens aqui, assim como eu arrastei um botão, eu estou pegando um botão que ele vai, se eu arrastar outro botão aqui, por exemplo,
Esse botão, ele tem as mesmas propriedades desse. Se você separar as propriedades aqui, todas essas propriedades são as mesmas propriedades que tem aqui. O que muda é o valor. Assim como esse aqui, o texto dele é Fale Comigo, esse aqui o texto dele é botão 2. O nome desse aqui é button 1 e o nome desse aqui é button 2, certo? Então, cada vez que eu coloco um novo item, eu vou apagar esse aqui da minha interface, meu botão da minha interface. Como é que eu apago ele aqui? Eu posso vir aqui com o botão direito e mandar delete, ele some da minha interface, ou então eu posso apertar Ctrl Z, como a gente já havia falado sobre isso daí um pouquinho. Então, cada vez que eu utilizo um objeto e coloco ele como eu tinha feito aqui, como exemplo, eu vim aqui no form1.cs, aqui, Talker objeto new Talker. Isso aqui a gente chama de instanciar o objeto, criar o objeto, criar memória, ou seja, quer dizer, criar um espaço de memória para poder guardar isso daí, certo? Então, para a gente poder perceber o seguinte, tem algum lugar que, quando eu arrastei o botão nosso, esse botão aqui, button 1, tem algum lugar dele que eu utilizei um texto chamado new. Se você separar aqui, eu coloquei new, botão, certo? Procurei, vamos pesquisar onde é que pode ser que esteja esse new. Então, como é que eu faço? Eu posso vir aqui em edit, procurar, no caso posso só de find, ou find replace, ou quick find, eu vou pesquisar aqui a palavra new. Onde é que tem a palavra new? Só tem só aqui. Nesse arquivo nosso aqui. Certo? Agora, como é que faço para pesquisar em todos os documentos do projeto? Depois de todos os documentos, ou então na Entire Solution. Vamos lá, vamos pesquisar onde é que tem a palavra new. Aí, this button, new, system, Windows, form, button. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu botão 1, ele é um novo botão semelhante aos outros. Ah, o label 1, o que é o label 1? Que a gente, no caso, tem dois labels. Ele é um novo label. O que é o label 2? É um novo label. O que é o text box 1? É um novo text box. E o que é o numeric up-down? Um novo numeric up-down. Então quer dizer que tem uma classe chamada numeric up-down. Certo? Que é interessante para a gente poder trabalhar assim dessa forma. Então, no exemplo que a gente utilizou, anterior aqui, eu tenho uma classe Talker, um objeto, mas só tem uma questão. Eu tenho aqui meu Talker, int blá blá blá, que é uma função, um método, mas se eu vim aqui escrever objeto, ponto, não tem blá blá blá. Eu não posso escrever blá 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 porque não existe. Por quê? Porque a nossa função é a nossa função chamada static. Se a gente tirar a palavra static, deixar salvo, ou salvar aqui o nosso programa, eu vou vir aqui e alterar para objeto 1, ponto, blá blá blá. Agora aparece isso. Então vocês já perceberam o seguinte, toda vez que a gente coloca a palavra static, eu não posso criar objetos do método, no caso, uma função de um método. Vou deixar aqui static do jeito que estava antes. Cada vez que eu colocar static em um método de uma função, quer dizer que os objetos que vão ser criados a partir dessa classe não poderão utilizar essa função, esse método. Mas se eu tirar o static, quer dizer que eu tenho uma função, um método público, todo método público que não foi estático, ele vai ser automaticamente utilizado em objetos. No caso, o objeto 1 vai ser igualzinho a esse daí. Então, continuando aqui, eu estava falando com vocês que todo método, ele tem, toda classe tem métodos, e todo método ele pode ser de alguns tipos. Por exemplo, nesse caso aqui ele é public, ele não é static, certo? Mas se eu colocar a classe como estática, então quer dizer que todos os métodos também serão estáticos, certo? Então nós não vamos deixar nada como estático só para a gente poder estar utilizando. Nesse caso, as funções que vão ser privadas da classe, ou seja, que não podem ser herdadas pelos objetos, que não vão ser colocados nos objetos ao instanciar esses objetos, a gente deixa eles como estáticos,
certo? Então a única diferença do estático para o não estático é a exigência de você colocar estático para quando não vai poder ser instanciado. Então, mas primeiramente, voltando um pouquinho para quem está mais perdido aqui, vão entender o seguinte: o que é um método? Método a gente identifica quando é um método, quando tem parênteses, assim. E o que o método é? A gente chama de função também, e é o que o objeto faz. O que o objeto faz, acho que a gente chama de método. Além disso, tem alguns campos que a gente pode colocar isso aqui, que a gente pode chamar de atributos, de parâmetros, por exemplo, que a gente vai passar para a função, para poder ser executado, certo? Então, vamos deixar essa classe aqui como exemplo, nossa, para a gente poder trabalhar. Deixa eu continuar aqui, isso que a gente já estava trabalhando. Vamos pensar o seguinte: eu tenho uma classe que eu vou chamar essa classe aqui classe de palhaço, certo? Vamos pensar o seguinte: eu tenho uma classe palhaço, ela é uma classe pública, então posso criar objetos com todos os métodos chamados da classe palhaço. Então, eu vou criar um public string nome, que isso aqui é o quê? Isso aqui é o que a gente chama de atributo, certo? Para que serve isso aqui? Isso aqui serve para poder armazenar dados de um determinado palhaço, assim como eu vou armazenar a altura do determinado palhaço. Sabendo que um palhaço genérico não tem nome nem altura, mas todos os palhaços, todos os profissionais que trabalham como palhaço, eles têm um nome e têm uma altura diferente, certo? Específicos. E cada um deles vai ter uma função chamada fale sobre você. Ela é do tipo void. Eu marquei o void aqui porque isso aí quer dizer o quê? Quer dizer que essa função ela não vai me retornar nada, certo? E ela simplesmente vai executar o que ela tem que executar e acabou. Então, como exemplo aqui, eu tenho o primeiro palhaço. Só para a gente poder ter como exemplo, eu tenho aqui como é que a gente declara um palhaço. Eu crio um objeto chamado palhaço. Eu escrevo palhaço, que no caso é a nossa classe. Falo o nome do objeto, que é chamado de um palhaço. E falo que ele é um novo palhaço. A parênteses, fecha parênteses. Então eu estou declarando dentro da classe palhaço um objeto chamado um palhaço. E falo que um palhaço.nome, eu digo que ele é Bozo. Certo? O primeiro palhaço ele tem 1,90 de altura. Certo? E eu vou falar, se eu falar um palhaço ponto fale sobre você, vai aparecer na tela. Meu nome é Bozo e tenho 1,90, 1,9, né, no caso aqui, de altura. Que por quê? A nossa função fale sobre você é um método que tem um message box, voltando aqui, messagebox.show, vai escrever meu nome é o nome e tenho tanto de altura. Exatamente como está aqui descrito. Isso aqui funciona para o Bozo de 1,90, que é um palhaço. Se eu trocar para o outro palhaço e falar que o nome dele é Carequinha e tem 1,65, vai escrever meu nome é Carequinha e tem 1,65. E detalhe, esse é outro palhaço. Tá percebendo que esse aqui é outro objeto? E se eu colocar mais um objeto, palhaço 3, o nome dele é Krusty, ele tem 1,78, eu vou falar que ele tem 1,78. Meu nome é Krusty, ele tem 1,78. Então esse aqui como exemplo que a gente tem. Então, outra questão que eu posso fazer, eu posso pegar assim, por exemplo, outro palhaço, ponto altura, vezes igual a 2. Então, estou multiplicando a minha altura por 2. Se ele tinha 1,65, agora eu tenho 3,33 de altura. 3,30 de altura. Então, esse aqui é um exemplo que a gente tem. Como exemplo mais detalhado dessa aula, a gente vai criar uma classe para trabalhar com os caras. Caras seriam as pessoas, mas só que vão ser o nome da nossa classe, certo? Os João e Marcos são os caras, eles emprestam dinheiro um para o outro. A gente vai criar uma classe para controlar os empréstimos, sabendo o seguinte: João e Marcos, eles são caras, então quer dizer que eles herdam da classe caras. Eles são métodos, vou utilizar os métodos que o cara tem, são instâncias de cara. Então seria o seguinte: vamos supor que João tem dinheiro e Marcos tem dinheiro, então todo cara tem dinheiro. Se todo cara empresta, João empresta e Marcos empresta também. Se todo cara tiver, por exemplo, tiver altura, então João tem altura e Marcos também tem altura, porque eles são do tipo cara, certo? Então a gente vai criar uma classe cara para poder armazenar isso daí, certo? Sabendo que a gente vai trabalhar depois com esse formulário aqui. Então eu vou deixar aqui do jeito que está, só para a gente poder criar o nosso projeto aqui. Vou salvar e vamos fechar aqui, vamos criar um novo projeto, um novo trabalho, nova solução em cima disso aqui. Eu vou ver um novo projeto e vou chamar esse projeto, no caso que a gente está na terceira aula, vou chamar aula 3,
certo? Que esse é o único projeto que a gente vai fazer, o maior projeto que a gente vai fazer nessa aula de hoje, certo? Com alguns botões, com exercício. Então eu vou deixar para a gente poder final nisso aqui. No final a gente vai desenvolver um exercício em cima disso aqui. Então, aula 3, sabendo que isso aqui é sobre os caras. Já criou o formulário nosso, eu vou criar uma classe chamada caras, certo? Então eu vou vir, eu cliquei aqui com o botão direito, venho add, new class. E a nossa classe vai ser chamada de cara. Vou vir aqui, vou apagar, vou escrever cara. Sabendo o seguinte, não podemos esquecer que a gente tem que colocar o using, como é que é, system.windows.forms, ponto e vírgula, pronto. Então, namespace nosso que a gente utilizou aula 3, que é o nosso projeto, e a classe cara. Então, primeiramente, como eu já havia falado, que a gente tem mais lógica, a gente coloca público, quer dizer que todos os objetos vão receber e vão poder uns acessar os outros. A gente vai falar um pouquinho o que é público, o que é privado mais para frente. Vou guardar uma string chamada nome, porque cada cara tem um nome. Um chama João, outro chama Marcos. Vou colocar um public, para ele poder emprestar algo, ele precisa de dinheiro. Certo? E tem as funções. Primeira função que eu vou determinar aqui, no caso vai ser a única que a gente vai fazer aqui agora, por enquanto vai ser a nossa dar dinheiro. Então, como é que ele vai dar? Vai ser uma função do tipo inteiro, então quer dizer que ele vai me retornar alguma coisa. Vou chamar ela de dar dinheiro. O que a nossa função vai dar dinheiro? Eu preciso falar tanto de dinheiro que eu preciso, né? Então é int, vou colocar quantia. Quanto de dinheiro que eu quero dar para o outro, certo? Então o que essa função vai fazer? Eu vou verificar primeiramente se a quantia está compatível com o dinheiro que eu tenho, né? Então se a quantia for menor ou igual ao dinheiro que eu tenho e a quantia não for, e a quantia for maior que zero, né? Porque se a quantia for negativa, eu não posso dar dinheiro, estou recebendo dinheiro, né? Então se a quantia for maior do que zero, o que eu vou fazer? Vou falar que dinheiro menos igual a quantia. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o quê? Que dinheiro é igual a dinheiro menos quantia. Ou seja, se eu tirei 5 reais, eu tinha 50, agora tem 45. Estou diminuindo. E eu vou retornar a quantia. Eu vou retornar o valor que me deu, certo? Agora, o valor que ele deu, emprestou dinheiro para o outro. Agora, caso não aconteça de eu ter dinheiro, vou escrever alguma coisa na tela, dizendo que está errado. Então eu vou escrever aqui, message box. Como é que a gente escreve message box? mbox, 2 tabs, e vou falar aqui. Vou colocar aqui como texto, eu não tenho esse dinheiro todo, por exemplo. E vou colocar aqui, recado de, e vou falar quem foi que escreveu essa mensagem, de nome. Então, o recado de João, o recado de Marcos, é dizendo que eu não tenho dinheiro todo. E por fim, depois que aparece esse message box, eu vou dar um enter aqui e vou escrever return 0. Quer dizer que eu não tenho esse dinheiro, então não vai emprestar nada. Quanto que ele vai me retornar? Vai retornar 0. Esse aqui é a função dar dinheiro. Outra função que a gente vai fazer, que seguindo a lógica, é receber dinheiro, né? Public int receber dinheiro. Eu vou colocar a quantia também, o tanto que tem que ser recebido de dinheiro. Então, primeiramente, eu vou verificar se a quantia for maior que 1, né? Maior que 0, na verdade, né? Se for maior que 0, quer dizer que eu posso receber alguma coisa. Se não for maior que 0, não estou recebendo nada, né? Então, dinheiro mais igual a quantia. Então, enquanto um recebe dinheiro, o outro dá o dinheiro. Vou colocar o return quantia. Agora, se a quantia não for maior que 0, quer dizer que eu estou querendo receber dinheiro. Receber dinheiro
inválido, né? Então vou escrever uma message box falando a mesma coisa, falando que o texto está errado, né? Que é o tanto que a pessoa colocou está inválido. Então vou escrever quantia mais, vou falar, não é uma quantia válida. Então eu estou falando que essa quantia que a pessoa está colocando lá para poder receber não é uma quantia válida. Então eu vou falar recado, do mesmo jeito que eu tinha falado, recado de o nome da pessoa, recado de quem escreveu, e como a gente tinha colocado, vou retornar zero, quer dizer que não recebeu nada de dinheiro. Isso aqui é o cara. Então eu já fiz aqui, já falei que todo cara recebe dinheiro ou dá dinheiro. Para isso você precisa ter dinheiro. E qual o nome do cara? Para poder aparecer o nome aqui na mensagem, para poder escrever na tela, até. Então esse aqui é o básico que a gente tem. Então, vou salvar aqui. A classe por si só não faz nada. Eu preciso de ter os objetos para que os objetos façam alguma coisa, então chamar os métodos da classe. Então, esse aqui é o formulário nosso, a gente vai desenvolver outro formulário. Vai evoluir ele um pouquinho, colocando algumas outras funcionalidades, que essas funcionalidades vão ser essas de acordo com o que está nesse intervalo, nesse processo nosso aqui, nessa imagem. Então, eu vou ter 2 botões e 3 rótulos. Então, vou vir aqui, vou arrastar 2 botões, não importa onde, depois a gente alinha, e vou colocar 3 rótulos. O que é um rótulo? Rótulo é um label, né? Pronto. Todos esses botões, os botões estão aqui. Eu vou colocar um botão, vou colocar como texto dele, vou falar. Vou falar aqui, ó. Dê tanto de dinheiro, no caso vou colocar R$10, para João. E o outro, eu vou falar aqui, receba R$5 de Marcos. Pronto. Só que os botões eles estão pequenos, né? Então vou aumentar eles para eles poderem caber o texto nosso. Aumentar mais um pouco porque ficou pequeno. Faltou só de Marcos. Pronto. Já coube aqui. Tem os labels nossos. Vou colocar o nome do formulário nosso lá em cima. Vou chamar ele de controle de empréstimos, né? Vou pegar esses 2 botões, vou subir eles um pouco, vou diminuir um pouco o formulário para ele poder ficar um pouco mais compacto. Então, retomando aqui, a gente está com o formulário nosso pronto de acordo com o que a gente tinha editado. Ele está aqui, está semelhante ao que a gente tinha proposto aqui, certo? Só que, como sugestão, eu vou pedir para a gente poder fazer o seguinte: cada um desses rótulos, vamos trocar o nome dele só para a gente poder facilitar trabalhar. Não é o texto, alterar o nome do item. Primeiramente, antes de a gente poder verificar se está tudo certo, mandar rodar aqui. Então, depois que rodou, clica nos botões. Como a gente não estabeleceu nenhuma ação para os botões, fica meio estranho colocar aqui o dinheiro separado. Então, vou aí R$5 para ficar R$5 certinho assim. Então, eu vou vir aqui no formulário e vou alterar o nome do formulário. O nome dele eu vou alterar, por exemplo, esse primeiro label eu vou chamar ele de João Dinheiro. Pronto. Vou trocar e vamos ver se funcionou pra gente. É bom a gente sempre dar uma garantida assim. Aí, já deu certo, então eu posso fazer exatamente a mesma coisa com os outros. Eu sugiro você sempre fazer isso. Aqui, nome do formulário, outro aqui, eu vou chamar esse aqui de Marcos Dinheiro. Marcos, com M maiúsculo, padrão nosso, Marcos Dinheiro. E vou chamar o outro label de Banco Dinheiro, que é o que eles vão pegar dinheiro emprestado do banco. Banco Dinheiro. Pronto. Aí, o botão da esquerda, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o método receber o dinheiro de João, que vai passar o parâmetro com o valor a ser acreditado. Então, dê dinheiro para João, então João vai receber o dinheiro de alguém passando por parâmetro o valor que tem que ser passado. E o da direita, eu chamo dar dinheiro para Marcos passando o parâmetro de 5, mas dando dinheiro para o banco. Então, o Marcos que vai dar o dinheiro. Então,
a gente já tem esses dois itens. Eu vou abrir o formulário 1. O formulário, eu vou abrir o código dele. Posso vir aqui no item nosso, já está declarado aqui. Antes disso, eu vou criar os nossos objetos. Eu vou criar o cara chamado João. Eu vou chamar outro cara chamado Marcos. Então já percebe que os dois são caras, são dois objetos que a gente criou. São instâncias de cara. Dá para perceber aqui, está escrito field, form, cara, form 1, João. E vou criar um dinheiro aqui para o banco. O banco vai ter um dinheiro de R$100. Pronto, a gente já tem, declara isso aqui no formulário. Para quando abrir o formulário, já ter o dinheiro. O João e o Marcos, que são dois caras, e o banco, o tanto de dinheiro que ele tem. Ainda no formulário 1, eu vou criar um outro método chamado atualizar formulário. Então eu vou chamar ele aqui public void, porque ele é do tipo void. Vou chamar ele atualiza form. Ele vai receber o formulário a ser atualizado. Eu vou falar o que ele vai fazer. Eu vou falar o seguinte, que João dinheiro, aí o dinheiro de João ponto text. Vocês lembram o que é esse aqui? João Dinheiro? João Dinheiro é o rótulo que eu acabei de adicionar lá. Eu vou vir aqui. Esse aqui é o João Dinheiro. Vamos só conferir se esse aqui é o primeiro. João Dinheiro. João Dinheiro.text, ou seja, o texto do rótulo vai receber o nome que é João. Ponto nome. Aí, o nome de João está aqui. Mas, vou colocar entre aspas o texto aqui. Tem. E vou falar o tanto de dinheiro que ele tem. Qual a variável que tem o tanto de dinheiro que o João tem? É João ponto dinheiro. Continuando, eu vou fazer a mesma coisa com Marcos. Marcos dinheiro ponto text é igual a Marcos ponto nome mais tem o tanto de dinheiro que ele tem. Eu coloco aqui Marcos ponto dinheiro. Pronto. E fazer a mesma coisa com o banco. Banco dinheiro ponto text é igual a... No caso, eu só vou falar o tanto que o dinheiro que o banco tem. No caso, eu não criei nenhum objeto para o banco, só falo o banco tem o tanto de dinheiro que ele tem. Eu coloco aqui o mais e vou colocar o tanto de dinheiro que ele tem. Como é que é o nome da variável que a gente declarou? É banco. Pronto. O banco tem tanto de dinheiro. Esse banco aqui já finalizou isso aqui. Vou voltar no nosso formulário. Em si, eu não fiz nada demais por enquanto. Eu somente criei esse processo nosso. Mas agora eu tenho os nossos botões, falta eu colocar a ação dos botões. Então, eu vou clicar duas vezes no botão 1, que esse é o nosso primeiro botão. Se vocês separarem, esse aqui é o botão, deixa eu conferir aqui o nome dele. Name, botão 1. Então, eu vou vir no botão 1, no clique dele, e vou verificar se o dinheiro que o banco tem, porque ele vai... Quem vai, primeiramente, vamos conferir aqui quem é. Dê R$10 para João. Os R$10 eu vou tirar do banco. Então, se o banco tiver mais do que R$10, ou pelo menos R$10, maior ou igual a R$10, o que eu vou fazer? Eu vou dar dinheiro para ele. Então, mas eu tenho que tirar o dinheiro de alguém. Banco menos igual a João ponto recebe dinheiro. Receber dinheiro, R$10. Simples assim. E vou, depois disso, mandar atualizar o formulário. Atualiza a forma. Vamos formatar aqui direito, pronto. Então olha só o que eu estou fazendo. Eu estou falando que João, ele vai receber o dinheiro, R$10. Se ele tiver R$10 para ele poder receber, assim, se tiver como receber R$10, ou seja, se o valor que for um valor válido, ele vai retornar essa função, como vocês devem estar lembrando, essa função retorna 10. Então vai ficar banco igual a banco menos 10. Se banco tinha 100, agora ele vai ter 90. Mas onde é que está isso aqui? Está aqui no cara. Vocês lembram que eu mostrei aqui no cara? Eu vou ter aqui, eu não tenho esse dinheiro todo, dar dinheiro e receber dinheiro. Receber dinheiro ele valida se a quantia for maior do que zero, ele aumenta o dinheiro a quantia e, no caso da pessoa específica, no caso que eu estou falando aqui que é o dinheiro de João específico,
eu vou e dou dinheiro para ele e retorno a quantidade de dinheiro que eu estou querendo dar para ele. Agora, se o banco não tiver o dinheiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever uma mensagem na tela, né? Então, mbox, 2 tabs, escrevo entre aspas, o banco está sem dinheiro. Por exemplo, o banco está sem dinheiro. Pronto. Esse aqui é pronto, a gente já fez o primeiro botão, falta o segundo botão. O segundo botão faz a mesma coisa, eu coloco o banco. Só lembrando o que o segundo botão faz. O segundo botão é receba R$5 de Marcos. Então, banco vai receber o dinheiro de Marcos. Então, banco vai receber o dinheiro mais igual a Marcos ponto dar dinheiro. E quanto que ele tem que receber? Tem que receber R$5. E agora eu vou escrever aqui. A questão é a seguinte. Se Marcos vou escrever como detalhe, não vou só a explicação aqui mesmo. Se Marcos não tiver o dinheiro suficiente, vamos pegar aqui na função. Função dar dinheiro. Função dar dinheiro está no cara, né? Então, dar dinheiro está aqui. R$5, estou querendo dar R$5. Se ele tiver R$5 ou mais de R$5, ele vai conseguir retornar o valor do dinheiro, ou seja, vai retornar 5. Agora, se ele não tiver nem R$5, vai aparecer a mensagem, não tem esse dinheiro todo, recado de Marcos e vai retornar 0. Então, na verdade, eu estaria dando R$0 para o banco, ou seja, o banco não vai alterar o valor. E depois disso, é de forma mais simples, eu só vou mandar atualizar o formulário. Atualiza a forma, abre e fecha, pronto. Então, esse aqui eu já tenho a base nossa. Eu vou voltar no formulário, no início do formulário, e vamos pensar o seguinte. Eu já criei os caras, já falei o tanto de dinheiro que ele tem, já criei o atualiza forma. Agora, uma questão que falta, eu só falei que os caras existem, não inicializei ele, não criei o objeto. Uma coisa que a gente tem que fazer, como eu já havia comentado com vocês, a gente tem que fazer o seguinte, eu tenho que colocar Marcos, que é um objeto, eu tenho que falar que ele é igual a um novo cara. Agora sim, agora eu posso utilizar. Se eu quisesse utilizar Marcos, ponto alguma coisa, agora eu posso utilizar. Assim como eu vou colocar Marcos, ponto nome, eu vou falar que o nome dele é Marcos. Porque em nenhum momento eu falei que o nome dele era Marcos, só coloquei o nome do objeto isso daí. E nem falei o tanto de dinheiro que ele vai começar. Marcos.dinheiro, ele vai ser igual a 100. De forma análoga, daria pra gente fazer isso com o João, mas só que eu vou mostrar pra vocês o que acontece. Se eu colocar João, ponto, nome, necessariamente isso aqui não vai, eu não estou dando dinheiro pro objeto João, porque eu não inicializei o novo João. Mas uma outra forma que tem pra gente poder fazer seria a gente fazer o seguinte, eu coloco João é igual a new cara, ou seja, estou criando um novo cara, mas vou fazer isso aqui de outra forma. Vou fazer o seguinte, new cara, e vou abrir chave e já vou falar, ó, o nome dele é João, e o tanto de dinheiro que ele tem. Detalhe, vou separar por vírgula. Dinheiro, e dinheiro tá aqui. Igual a 50. E pronto, agora eu vou colocar ponto e vírgula fora disso aí. E vou mandar um atualizar forma. Com isso, a gente tem, eu vou salvar aqui e vou mandar executar o nosso código. O que vai acontecer? Ele já iniciou. João tem 50, Marcos tem 100 e o banco tem 100. O que foi que aconteceu? Na hora que inicia o nosso formulário, aparece esse public form 1, ou seja, na hora que ele é chamado, inicializa o componente, ou seja, criou o formulário, eu digo que Marcos é um novo cara, falo que o nome dele é Marcos e falo que o tanto de dinheiro que ele tem é 100. Depois eu falo que tem um novo cara chamado João, ele tem uma propriedade, o nome chamado João e o tanto de dinheiro é 50, certo? João 50. Depois eu mandei atualizar o formulário. Se eu não atualizar o formulário, o que vai acontecer? Eu vou fechar aqui, só para vocês poderem perceber. Uma forma que você já sabe que dá para a gente poder fazer é comentar o código. Comentei o código, quer dizer que ele não vai executar. Mandei rodar, não está escrito nada aqui, porque eu não mandei atualizar o formulário.
ou atualizar o form que vem e coloca cada um desses labels aqui com o valor correto, com um rótulo com o nome que tem algum significado. Uma outra coisa que eu esqueci de fazer é o seguinte, daria para eu poder fazer isso aqui. Eu venho aqui em cada um desses itens, eu posso vir aqui, tanto alterar ele para deixar todos da mesma altura, da mesma largura, ou então eu distribuir o espaçamento deles verticalmente igual. Então isso quer dizer que esse aqui vai ficar a mesma distância desse, que vai ficar a mesma distância desse, que vai ficar a mesma distância desse. Como esse aqui estava em branco, então esse aqui não vai mudar o valor, né? Não vai mudar de lugar. Então eu vou mandar rodar aqui de novo, vamos ver como é que vai estar. Ah, eu esqueci de descomentar o atualizar form, né? Vamos lá, vou tirar o comentário do atualizar form e vou mandar rodar aqui. Então eu tenho aqui João tem 50 reais, eu vou tirar do banco 10 reais e vou colocar para João. Aí, vou tirar de novo, pronto. Agora, eu vou falar para o banco para ele poder receber 5 reais de Marcos. Marcos tem 100 e o banco tem 70. Agora, Marcos tem 95, o banco tem 75. Então, vou aumentando de um e vou colocando no outro. Dá para fazer isso assim. Agora, vamos fazer os testes até poder dar errado, né? Então, o banco tem 10, agora o banco tem 0. Se eu apertar de novo, querer tirar dinheiro do banco, vai falar, o banco está sem dinheiro. Agora, se eu quiser pegar o dinheiro de Marcos, Marcos tem 5, agora Marcos tem 0. Se eu mandar tirar dinheiro de Marcos, fala, eu não marco recado de Marcos, eu não tenho esse dinheiro todo. E eu vou tirar esse dinheiro todo, vou colocar todo o dinheiro para João. Agora o banco está sem dinheiro e Marcos também não tem dinheiro mais. Então aqui, ó, o banco está sem dinheiro, não apareceu o recado de banco porque eu não falei isso. E falei aqui, o recado de Marcos dizendo que eu não tenho dinheiro todo. Então essa aqui é uma proposta que a gente tem para poder fazer como primeiro exercício simples. Eu vou pedir para que vocês façam para a próxima aula o seguinte, desenvolver esse aqui com essa interface. No caso, vou deixar ele aqui na tela cheia só para vocês poderem visualizar melhor. Para desenvolver, a gente já tem os 3 labels, eu já tenho esses 2 botões prontos. Queria que você desenvolvesse isso aqui para pedir para o João dar 10 reais para Marcos, para João receber 5 reais de Marcos, para o Marcos dar 10 reais para João e para o Marcos receber 5 reais de João. Então a gente tem essas possibilidades aqui para poder ficar algo mais dinâmico, mais realista com a realidade, certo? A resolução desse aqui, embora seja muito simples, eu vou mostrar essa resolução disso aqui na próxima aula. No mais, como sempre, eu vou deixar do jeito que está aqui, não vou alterar o código, para a próxima aula a gente vai continuar. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar mandando por e-mail, tirando as dúvidas que vocês tiverem. Espero que vocês estudem e estejam conseguindo desenvolver isso bem. Mas, até a próxima aula.